Buenas, meus amigos, de todas as querências, como é que estamos, pessoal? Tranquilo? Então, né, pessoal, a gente vai editar um videozito hoje, assuntando com os amigos e mostrando passo a passo ali, né, as podas das videiras, né, pessoal? Que tá bem na época, né? E o ciclo lunar também, né? Então é essencial, né, podar as videiras sempre na minguante. A gente já fez podas na minguante de maio, agora na minguante de junho, depois na de julho e agosto, né? Nos 4 meses que não tem R. São eficazes, né, pessoal? Experiência própria, né? Já faz um bom tempo que a gente poda nesses 4 meses de inverno, né? E sempre na minguante. Fora da minguante pode? Pode. Mas o melhor, né, para ter bom êxito nas podas é na minguante, né, pessoal? Então tem que aproveitar esse ciclo, né? É 7 dias de ciclo lunar por mês, né, pessoal? Então dá 4 meses, dá 28 dias de luas minguantes, né? Vá que chova, né, pessoal? Hoje mesmo tá uma cerração aqui, tá para chover à tarde, não dá para sair, né, para podar vides, né, pessoal? A campo não dá, né? Tá marcando chuva, meteorologia e tá bem cinzento mesmo, dia de outono. Mas a gente vai estar podando aqui. Eu tenho 3 mudas em casa, né, pessoal, de uva in natura, de mesa, né? Então a gente vai fazer as podas. Então é isso aí, né, pessoal? Os tratos e os cuidados, né, com as videiras é que nem ter animais, né? Criações de animais tem que dar o trato nas criações, como os animais domésticos. As demais plantas também tem que ter esses cuidados, né? Então o que vem na videira, né, pessoal? Os fungos que mais vêm é o míldio, né? Derivado a muitas chuvas, né, pessoal? Há dias de muitas chuvas traz esse limo, assim, né, tipo um mofo para as videiras, cria esse fungo e vem danificar, né? Prejudica bastante a plantação das vidas, né? Nos tempos chuvosos, nas épocas de muita chuva. E o áudio já é o inverso, né, pessoal? É nos tempos de estiagem, principalmente no verão, bem na formação dos cachos, né? Que vem trazendo, né, deformidade nos cachos, né? Manchas amarronzadas, danificando, né? Também tem a ferrugem, né, pessoal? Que enferruja, né? E também a antracnose. A antracnose, sim, né, pessoal? Ela vem todo verde da planta, né? Galhos, folhas, frutos, tudo, né? Mas tem como combater, né, pessoal? A gente sempre usa o fungicida caseiros, né, que são eficazes, né, que a gente aprendeu no Google de Galpão com os antigos. Depois a gente veio aprimorar técnicas, né, com os botânicos e agrônomos japoneses e na escola agrícola. Mas de antigamente tudo vem a somar, né, pessoal? É muito bom, né? Para ferrugem é bom colocar ferros, né, na volta do caule, nas raízes, assim, ajuda bastante, né, a evitar as ferrugens. Também a gente vai estar mostrando os recipientes que se pendura com açúcar mascavo para atrair a mosquinha, né? Que no verão tem esse trato também, né, pessoal? Então a gente vai passo a passo mostrando ali, né, as técnicas de poda, né, pessoal? Então aqui no sul é bem, nos pagos do sul tá a passos largos, né? As vinícolas, né? Então em pequeno espaço dá para ter, né, pessoal? Um giral, né? Aqui chamam de parreira, dá para ter, né? De uvas in natura. E com 1 hectare, 2 hectares já dá para produzir para os vinhos, né? Depois pode comercializar nas vinícolas, né, pessoal? E deixar uma observação, né? Sempre que comprar mudas de videiras, sempre em viveiros de confiança, né? De pessoas conhecidas. Tem um senhor que eu podei para ele e ele há 3 anos comprou, né? 3 pés de vides como se fosse Branca Niágara, né, pessoal? E Isabel. Só que agora ele foi ver, brotou, 2 francesas pequenas, preta, só para suco, e uma rosé. Então, propaganda enganosa, né, pessoal? Então, sempre é bom de adquirir essas frutas em viveiros de confiança. E no 3º ano começa a produzir, né? Então, tem que ter esse extrato sempre, né, pessoal? Uma videira, ela dura 100 anos, né? 2 séculos, 200 anos, né? Já foi comprovado na Itália, na Turquia, produzindo, né? Claro que produz bem menos, né? No 3º ano começa a produzir, tanto a in natura como a de vinho, e até os 60, 70 anos de idade, uma videira bem tratada, podada, limpa, assim, né, pessoal? Ela
produz bem, né? Claro, depois dessa época aí de 50 anos ela começa a diminuir a produção, mas produz bem tratada, né? Então a gente usa bastante, né, pessoal, o pó de enxofre, né? O pó de enxofre na água, né, sulfatar, ele abate, né, esses fungos todos, né? Mas ele é quente. Então o bom de usar é sempre em dia chuvoso, hoje é bom de colocar, né, em dia cinzento ou ao final da tarde, né? Sempre, 2, 3 vezes antes, né? E depois quando começa a formação dos cachos, aí tem que ter outros, né, pessoal? É bastante conteúdo, né? Mas a gente vai atualizando, né, conforme os ciclos e a época. Então hoje a gente vai estar atualizando as podas e as limpezas, né, pessoal? E os tratos, né, nessa época. Então as vides, quanto mais frio, melhor, né? Abate bastante fungos e o fruto fica bem mais doce, né? Então é isso aí, né, pessoal? Estamos tomando um ascuís, vamos atracar, né? Fazer uma poda bem feita, uma limpeza bem feita em 3 videiras é o dia todo, né, pessoal? Para deixar nos trinque, né? Tem que fazer uma vez anual, tem que fazer, né, pessoal? Então esse dia, né, não é perca, né, pessoal? É ganho, né? Para ter uma fruta melhor, né, de qualidade, mas é bem produtivo, né, pessoal? E aqui está crescendo bastante, né? Então vamos ali, né? Vou mostrar para os amigos ali interagindo as dicas e os devidos tratos. Então, né, pessoal, para entrar num pomar de videiras, numa vinha, né, pessoal, é necessário um facãozinho curto, né, ou uma faca, que é para tirar as cascas, né, principalmente do caule, sem ferir o caule, né, pessoal. Uma tesoura boa de podar, sempre esterilizando, né, pessoal, esses material, né. De uma videira para outra, esterilizar com álcool, né, sempre ter um pano com álcool 70 para fazer a esterilização, ou um fogo, né, quando é muitas vides assim, né, pessoal, quando é grande produtividade, a gente faz um foguinho num tonel para ir queimando. Um pano, né, pessoal, para limpar bem o caule. As luvas é necessário, né, para não se machucar, senão atrasa todo o trabalho nas vides, né. Então, né, pessoal, vamos começar aqui pela raiz, né, pelo caule da vide. É bom sempre acrescentar cinza de fogão, né, pessoal, cinza de lareira, né, depois que acaba o fogo a gente coloca assim, né, porque ajuda bastante, né, pessoal, concentra mais a umidade, principalmente nos dias mais secos, né. Também evita de subir aracnídeos, esses bichos que, né, esses insetos e musgos que vêm subindo, trazendo fungo, né. Sempre é bom também, né, pessoal, 3 palmos, 4 palmos, passar uma tinta, né. Os antigos passavam calcrinha, mas o cal queima muito, né, pessoal. Pode vir a danificar o caule, né. Então o bom é colocar uma tinta acrílica de parede, que é sem toxicidade, né? E ajuda muito, né, pessoal? Esse meio metro de saída do solo até aqui. A faca a gente vai precisar, né, pessoal? O facão para tirar essas cascas que tem, né, no caule, né, pessoal? Assim, né? Sem ferir o caule, né? Então essas cascas tem que sair tudo, né, pessoal? Tudo, fazer toda essa limpeza, né? Se não quiser fazer com a luva, assim, pode ser com um pano, né, pessoal? Só que tem que tirar todas as cascas, né? Todas, né? Principalmente se a vide já tem idade, né? Para saber se uma vide mais ou menos o tempo de idade que ela tem, né, pessoal? Da grossura de um dedo, ela já tem mais de 2 anos, ela vai começar a produzir. Sendo mais grossa que isso, né? Essa aqui deve ter uns 4, 5 anos, né, pessoal? Ela já é bem grossa. Né? Então a gente tem que tirar essas cascas tudo, né, pessoal? Porque essas cascas que ficam no tronco, assim, no caule, né, pessoal, é onde fica a cochonilha, né? Ela fica armazenada ali se reproduzindo, né? Então tem que tirar tudo, limpar tudo, bem limpinho, né, pessoal? Todo, galho por gaule, né? Caule por caule, assim, tudo, né? Esse limo que cria, né, pessoal, depois da chuva, aqui se concentra, né, o fungo pro míldio, que é da umidade, né, pessoal? Vem danificar. Então tem que tirar tudo, né, pessoal? Tem que remover todo esse limo e essa casca grossa. Sempre tendo cuidado para não ferir o caule e deixar ela toda limpinha, né, pessoal? Então depois da poda a gente coloca o pó de enxofre com água, né? Que o pó de enxofre abate, né? Ajuda bastante contra o milho, ódio, contra a ferrugem e também contra
antracnose, né, pessoal? Aqui tá com limo, ó, da umidade, então tem que remover, né, pessoal? Tem que remover todo esse limo, assim, né? Isso é prejudicial, né, à vida. É trabalhoso, né, pessoal? Mas é um trabalho necessário, né, para ter um fruto de qualidade, uma brotação depois em novembro, dezembro, né? Então os tratos dessa época, né, pessoal? Na minguante, nesses 4 meses de inverno, que não tem R. Então a gente faz a poda mista, né, pessoal? A poda mista ela dá tanto para uva in natura de mesa, como para uva de vinho, né? É uma poda na segunda gema. Então aqui tem um esporão, né, pessoal? O esporão é esse galho que vem do caule principal da vide, né? O esporão que chama. Depois vem as ramificações, né, pessoal? Que é onde sai a gema, né? Então uma, duas. A gente poda sempre na segunda gema, né, pessoal? Sempre na transversal, né? Que é para a água não ficar parada ali, né, pessoal? Quando vê que se machucou muito assim a vide, é bom passar um própolis, né? Se não tiver própolis, uma cerinha de abelha derretida assim, ou se não um pó de, né, pó de canela, que é mais prático. Né? Você passa ali, que não tem perigo nenhum do fungo entrar, né? É cicatrizante. E aí vai indo, né, pessoal, assim, né? Tem essas aqui são uvas in naturas, a gente faz essa poda mista na segunda gema, né? Mas nos parreirais de vinho também, né, pessoal? Sempre na horizontal, você deixa um galho que mais, né, tá com gemas boas, o resto tudo é tirado, né? Então sai bastante coisa, né, pessoal? Essa aqui mesmo tá bem escabelada, sai muita coisa, né? Então tem que tirar tudo, né? As folhas que ficou seca, né? Raspar bem o caule, fazer a poda toda, né, pessoal? E esses galhos entulhos que saem não é bom deixar no solo nem enterrar, né, pessoal? Não serve como adubo. Vai que tem algum fungo, vai estar fazendo um armazenamento de fungo nas quintas, no terreno, né? Então a gente pega e descarta, né? É bom é num tonel fazer um fogo e queimar, né? Num ambiente seguro fazer um fogo assim, queima. Ou descartar, né? Se for em perímetro urbano, nos containers e no lixo, né? Não se armazena esses galhos de videiras. Então depois da poda, né, pessoal, é essencial botar o pó de enxofre, né? E depois, passado 15, 20 dias, a gente coloca o sulfato de cobre, né? E aí o sulfato de cobre pode colocar umas 2, 3 vezes antes da brotação lá para o novembro, dezembro, né? Depois que nascem os frutos, aí é outro ciclo, né, pessoal? É o ciclo de lutar, né? Da gente pelear contra a mosquinha, uma mosquinha, micro mosca que vem, né? Que vem danificar os cachos, ela vem na doçura, né? Da uva. Mas agora a época é poda e limpeza, né, pessoal? Toda limpeza essencial tem que fazer, né? Os antigos, né, pessoal? Os raízes aí, os produtores rurais, né, do Rio Grande Antigo usavam muito ferro, assim, né? É essencial também, né, pessoal? Não é simpatia, né? Faz parte para puxar a ferrugem, não deixa enferrujar a vide, né? Então eles usavam bastante, assim, né? Esses ferros. A gente aprendeu assim, né, pessoal? Faz parte e ajuda muito, né? Nas vides. Também recipiente assim com açúcar empendurado, né, pessoal? Açúcar mascavo principalmente, né? Aqui eu consegui uma lâmpada, né, pessoal? Eu coloquei 2 colheres de açúcar mascavo na água. Então aberto em cima a gente deixa assim, né? As mosquinhas quando vem na época de formação dos cachos, ela não vem na uva, né? Ela vem tudo aqui, porque aqui tá doce, né? Tá com açúcar mascavo. Então você concentra aqui dezenas, centenas às vezes de moscas, né, pessoal? Fica mais fácil para abater elas, né? Para não largar tóxico nenhum no caule nem nas frutas. Então, os produtores rurais, né? A gente aprendeu no Google de galpão, né, pessoal? Pode ser qualquer recipiente ou garrafinha de óleo de oliva ou outra garrafa qualquer. Sempre com açúcar atrai as moscas para cá. Fica mais fácil de abater elas, né? E os ferros é contra a ferrugem, né? Também, né, pessoal, os produtores rurais, né, do Rio Grande Antigo usavam bastante, sempre assim onde tinha as vinhas, né, os vinhedos, roseira, né, pessoal? Sempre é bom ter um pé de roseira por perto. A roseira o que que é, né, pessoal? Ela é uma guardiã das vides, né? Ela é né, ela ajuda muito, né, pessoal? Porque o ódio quando vem, ela vem nas roseiras primeiro. Então quando a gente detecta, né, alguma
lesão, né, nas roseiras, né, a gente vê que dá para abater a tempo, né, pessoal? Porque se não abater a tempo o áldio ou o míldio, danifica mais de 70%, né, a produção das uvas, né, pessoal? Então a roseira eles faziam isso aí, né, nas laterais dos vinhedos, né, pessoal, das vinhas, colocar bastante, né, principalmente essas roseiras que são enredadeiras, né, que são trepadeiras de uvas e de rosas em cachos, assim, elas fechavam até para os animais não cruzar, os, né, ovinos, né, os equinos não cruzar para danificar as plantas novas de vides, né. Mas a flor, né, além de embelezar, deixar bonito, né, na Itália usam muito, na Turquia, ela previne, né, pessoal? Ela é um alerta ao produtor, né, que quando as rosas estiver, né, tristes assim, amareladas, é sinal que já, primeiro, né, o fungo vem nas roseiras. Então é um alerta para atacar a tempo, né, pessoal? Esses fungos que vêm danificar as videiras. Então faz parte, né, as roseiras perto de videiras. São bem amigas, né, vamos que se dizer. Então era isso aí o videozito, né, pessoal? Agora a gente vai se atracar aqui, né? Tem bastante ramadas para tirar, né? São 3 videiras que eu tenho aqui, uma Niágara, né? Tem uma branca Niágara de mesa muito boa, tem essa francesinha aqui preta, que ela é só para suco, né, pessoal? E tem uma Isabel também, né? Uma rosé. Então vamos à lida, né, pessoal? Então sempre na segunda gema, dá o corte na transversal, é a poda mista, né? Para uva in natura e para uvas de vinho. Então é isso aí, né, pessoal? Tem bastante trabalho, né? E a gente já tem agendado as outras vinhas para podar. Então aproveitar a minguante, né, pessoal? Depois passando esse ciclo só na minguante de julho e depois na de agosto. Então já tem bastante trabalho, né, pessoal? Mas é um trabalho que é essencial, né? Para ter um fruto bom de qualidade. E a gente vai lidando por aqui. No outro videozinho a gente vai editar falando sobre as mudas por estaquia, que dá para fazer também, né, pessoal? E sobre os fungicidas, né? Passando né, as dicas como você fazer esses fungicidas para bater esses tipos de fungo que vem nas vides. Então era isso aí o videozito, né, pessoal? Deixe seu positivo, seu joinha para fortificar o canal. Ative ali no sininho das notificações, na opinião em todas, né, pessoal? Que acessando em todas receberá automaticamente os novos vídeos do canal. Um forte abraço a todos os amigos dos campos da internet e fiquem todos com Deus.